possível melhorar a educação no Brasil? É possível, neste caminho educacional, também aproximar estudantes da realidade do agronegócio brasileiro? Vamos falar hoje sobre os aspectos da educação aqui no país. Converso agora com Letícia Jacinto, produtora rural e presidente da Associação De Olho no Material Escolar. Bem-vinda, Letícia. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Um grande prazer falar sobre esse tema que é tão caro e tão importante para o Brasil, né, para o desenvolvimento brasileiro. Bom, primeiro eu vou te pedir para explicar o que é essa associação de olho no material escolar. A Associação de Olho no Material Escolar, ela surgiu na pandemia. É uma junção de pais, mães, que, ao observar o material didático das crianças, a gente percebeu quão distante da realidade científica e da atualização dos setores produtivos ele estava. E naquele início era um movimento, a gente acreditou que... Há quanto tempo? Agora 3 anos e meio. Tá. Estamos indo para o 4º ano de associação constituída. Na pandemia era um movimento e agora, e depois virou uma associação sólida, auditada. A gente trabalha de forma muito grande. Ela cresceu numa velocidade de foguete, porque eu acho que era uma demanda da educação brasileira. Nós temos sérios problemas estruturais, né? Em algum momento ela se afastou da ciência, e isso não é a De Olho, um setor aqui falando, né? A gente teve a própria FIA, Fundação Instituto de Administração da USP, ela analisou 80% do material didático a pedido da De Olho no Material Escolar em relação ao agronegócio. Então, quais as palavras mais apareciam e como é que era essa visão em relação ao agro? Foram constatadas 2 coisas que nos assustaram muito, né? 60% a mais de menções negativas do que positivas. E, pior do que isso, 3,7% de menções com fontes científicas. Então, o material didático, que é a principal ferramenta para o professor dar em sala de aula, ele fala o que o professor vai fazer no primeiro minuto, no segundo, nos próximos 5, quais são as proposições de aula e até as provas vêm prontas. Ele está longe da ciência, 96,3% não tem fontes científicas, são fontes autorais, jornalísticas. Então, a responsabilidade de passar para o aluno o que a ciência veio desenvolvendo, as fontes corretas, né, que seja um IBGE, um IBAMA, a própria Embrapa, Instituto de Zootecnia, isso não tem. O que a gente vê ali são fontes, muitas vezes, de organismos internacionais, ONGs internacionais, que têm, claro, interesse econômico também no nosso país. Como é que se deu esse processo? Como é que se deu essa distorção? A estrutura da educação brasileira, ela vem se deteriorando, acho que há muitos anos, né? Primeiro, os materiais também se afastam da ciência, aí depois os exames. A gente teve a polêmica do Enem esse ano. Eu lembro que na época do Enem eu tive que dar muitas e muitas entrevistas em relação a isso, porque as questões eram dúbias, elas eram não atualizadas, elas não traziam a ciência. Então, a gente imaginava, né, como para o aluno responder isso aqui, ele teria que ter uma alternativa. Nenhuma das alternativas anteriores está correta. Então, a gente tem problemas em várias estruturas. Se eu trouxer para você aqui, vou até pegar alguns números, a gente tem inúmeros desafios na educação e se a gente não mudar esse caminho estrutural agora, não há programa social ou econômico que vai conseguir colocar o Brasil nos eixos. Isso para a gente é claro. Existem os exames internacionais. O PISA, por exemplo, feito nos países da OCDE, é com crianças de 15 anos. Em leitura, nós estamos na 53, a gente está em posição 53 de 81 países. Em ciência, 61. Em matemática, 65. Ou seja, a gente não atinge o mínimo necessário para o exercício da cidadania. É essa a conclusão que o exame traz. No PIOS, que verifica a leitura no 4º ano, a gente está em 39º de 43 países. A gente tem 11 milhões de neném entre 15 e 29 anos. Não estudam nem trabalham no Brasil. Então, qual é o interesse desse jovem que ele está nem na escola, nem trabalhando, sendo produtivo, né, para o desenvolvimento e ajudar a desenvolver os desafios que o país tem? A gente sabe que em 30 anos, esses nenéns, esses 11 milhões, podem reduzir em até 10% o PIB. Esse foi um estudo feito. O IBGE trouxe
uma pesquisa dos países do G20, que o Brasil tem as menores taxas de conclusão do ensino médio. No SAEB, apenas 10,5% das crianças conseguem ler e compreender um texto na fase de alfabetização. Crianças que deveriam estar alfabetizadas, somente 10,5% estão sendo alfabetizadas. Você tem esses índices há 10, 20 anos atrás? Você tem alguma comparação para a gente fazer? Tem poucas, porque a gente não adotava esses exames internacionais, mas existe em 2018 e piorou um pouco devido à pandemia. Então, né, se a gente tirar o fator pandemia, a gente pode perceber que a gente continua quase no 0 a 0. Mas mesmo assim, a gente está entre as 7 últimas posições, 10 últimas posições de todos os países. É muito preocupante. É muito, com um investimento muito grande na educação a gente tem no Brasil, né? A gente investe 5,2% do PIB. O país que mais investe é 7%. E a demanda agora que vem com o novo Plano Nacional de Educação é 10%. O investimento na educação é importante. O Plano Nacional de Educação, explica pra gente. O Plano Nacional de Educação, ele é a nova lei educacional. Ele dá as diretrizes para onde a gente vai levar o país nos próximos 10 anos. Ele fica de 2024 a 2034. E esse é um ano muito importante, porque vai ser votado ainda esse ano. O MEC, o Executivo, deve entregar isso para a Câmara agora em junho. E o que nos preocupou muito é que o documento base para a conferência desse plano, para executar esse plano, foi feito na CONAE, que é a Conferência Nacional de Educação. Passou pelos municípios, governos e chegou no âmbito federal. Teve um fórum grande, né, em Brasília no final de janeiro. E ele trouxe pautas muito políticas e ideológicas e esqueceu as pautas principais. Na hora que a gente fala de educação, a gente tem que... o Brasil está precisando construir uma pavimentação forte, uma estrutura com raízes. A gente tem que trazer a importância da alfabetização e da educação infantil. Cada real investido nessa fase, ele dá muito mais resultado do que na educação superior. E a gente investe o contrário. Há muitos anos. Há muitos anos. Então, a parte da educação básica, né? A criança tem que saber ler e escrever, até para se tornar um cidadão que consiga lidar com as consequências da sua própria vida e etc. Qualquer coisa que você for ser quando crescer, vamos brincar, você precisa das 4 operações matemáticas e saber ler, se fazer compreendido. E a parte dos professores também. O docente ele tem que ser enxergado como um aluno, com todo cuidado. A gente tem que medir, trazer meritocracia, né? Aquele docente que consegue ensinar e efetivamente traz a qualidade da educação para um nível de aprendizagem. A qualidade da educação tem que estar ligado à aprendizagem, não ao número de alunos. Esse docente tem que ser valorizado, tem que virar exemplo, Então, tem muitas modificações a serem feitas. Eu concordo em número, gênero e grau com você. Agora, não é a primeira vez que eu ouço esse diagnóstico. Na primeira semana da minha vida jornalística, que eu não vou dizer quantos anos atrás, eu ouvi a seguinte frase: a educação é prioridade nesse país. Só com educação nós vamos se desenvolver enfim, ser um país, no mínimo, civilizado. O que acontece? Eu disse que essa pauta está sempre encalhada. Existem países que já estiveram também no fundo do poço da educação, como o Brasil se encontra. E eles tomaram ações... É complexo, o Brasil é grande, heterogêneo, mas eles tomaram ações muito pontuais. O que é necessário é que a gente tenha objetivos com metas bem desenhadas. Mas o que acontece? O que eu reparo? Me corrija se eu estiver errada, né? Cada governo que entra com uma ideia sobre educação. Então, são 4 anos para você ajustar todos os procedimentos a essa nova direção. Passa mais 4 anos, entra uma nova direção e começa tudo de novo. Quando é que a gente vai ter um plano nacional de educação? Você falou que existe um projeto nesse sentido para ser votado no Congresso. Mas você também disse que ele não condiz com as necessidades que a gente precisa. Como faz? Esse Plano Nacional de Educação ainda não foi entregue pelo Executivo. Então, a gente sabe que o texto base, ele não corrobora para o desenvolvimento do país, nem social, nem econômico. Por quê?
porque ele traz pautas muito mais ideológicas e políticas, né, de inclusão, e aqui eu quero deixar bem claro para o telespectador, esse acolhimento do aluno, respeito ao próximo, ele é extremamente importante. Mas primeiro a criança tem que saber ler e escrever, ela tem que saber se entender. Existe um caminhar antes que vem que você melhora a autoestima dessa criança, você melhora o respeito, o entendimento dela pelas coisas, ela conseguir se defender, para depois você trazer, vamos dizer, parte da perfumaria, porque tem muita coisa aí para ser discutida na educação. E ela é uma maneira de incluir mais, uma maneira de acolher mais. Ela tem uma grande responsabilidade numa mudança de geração. Mas primeiro a gente tem que pavimentar isso com raízes sólidas, igual eu estava trazendo. Quais seriam os ajustes necessários para esse plano? A gente poderia nacional. citar, né, as 4 coisas. Eu comecei lá falando da parte de alfabetização, todo esse cuidado. É necessário que a gente meça isso, todos os países que são desenvolvidos e estão melhores ranqueados na educação, eles trazem exames periódicos para que a gente comece a medir 1 ano, deu certo, não deu. Por quê? 2 anos. Então, medir com esses exames internacionais, com parâmetros internacionais, tornar isso oficial. No documento, por exemplo, sugeria eliminar esses exames. Então, é o caso, a gente está indo mal nos exames internacionais, então vamos tirá-los da frente, né? Eu brinco, você vai no médico e dá colesterol, vai no laboratório, dá colesterol alto, você fala, queima o laboratório. Não é por aí. Ou muda os índices. Ou muda os índices. Então, na realidade, a gente teria que medir isso com mais frequência, a valorização do docente, o olhar para esse docente como um aluno. O docente, ele está, hoje em dia, trabalhando o dia todo, fazendo muitas vezes faculdade EAD à noite, sem a prática, sem ter o olhar para o aluno, como é que ele vai transferir as habilidades que ele aprendeu de conteúdo para aquele aluno se ele não conseguiu praticar aquilo. Então, existem algumas propostas para que isso evolua. Temos também uma desconexão entre a demanda do mercado de trabalho e os cursos propostos, tanto técnicos quanto superiores, ou seja, vários cursos sendo ofertados que não precisa de mão de obra aqui. Então, como é que a gente vai casar isso? Existem ferramentas, assim, inclusive no Brasil, o Senar, por exemplo, faz isso. Então, é muito fácil da gente conjugar. Gente, a demanda dos setores produtivos está aqui. Vamos estimular a abertura de mais cursos superiores ou cursos técnicos que adequem e a gente possa ter um desenvolvimento econômico e uma ascensão social muito mais rápida. E o último ponto é sobre a violência nas escolas. Até também trouxe uns índices aqui. A gente tem que combater, né? Combater assim, zerar a violência, a criminalidade nas escolas. Teve uma pesquisa do SAEB, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que trouxe. Ele entrevistou os diretores e perguntou, isso existe na sua escola? 29% reportaram tráfico de drogas. 23% aporte de armas, revólveres, facas, etc. Isso escola pública e privada? Escola pública e privada. O SAEB analisa tudo. 48% reportaram drogas ilícitas nas suas escolas. E 41% bebida alcoólica. O pai deixa a criança na escola para poder trabalhar, para que ele tenha um mínimo de segurança ali e uma estrutura que o atenda para que o faça capaz que essas habilidades necessárias a serem transferidas seja feita num fluxo muito melhor, mais efetivo, né? Visando a aprendizagem. Se a gente tem um ambiente violento, com uma criminalidade alta, como é que a gente consegue assegurar? Se a gente não tem o mínimo de segurança para os próprios diretores e professores. Então, são esses 5 pontos que a gente trouxe. Vocês têm conversado com governos? Você acha que a educação deveria ser federalizada, por exemplo, totalmente? Você acha que ela deveria ser liberalizada para cada estado, para cada município? Como é que você leva em conta as diferenças que existem no Brasil e a educação nesse sentido? O Sul precisa da mesma educação que o Norte e o Nordeste? Como é que você vê isso? Existe uma lei para ser votada já na Câmara, que é o Sistema Nacional de Educação, o SNE. Essa não é a lei. Não é o Plano Nacional de Educação, é o Sistema Nacional de Educação, que é um SUS da educação. E ele é um pouco controverso. A gente acredita que pode trazer benefícios, os especialistas sempre conversam isso conosco.
ele pode trazer benefícios a longo prazo, só que da maneira como ele está configurado ali, ele traz uma centralização dessa educação para o âmbito federal. E a gente tem visto, através desses índices que eu acabei de trazer, que a educação não está bem. E o que tá saindo dali não tem conseguido atingir os patamares que a gente que é por necessário. Quê? Por causa das regras, por causa da implementação, por falta de recursos? Falta de recursos, com certeza, não é. O Brasil, hoje em dia, investe 5,2% do PIB em educação. Inclusive, é até constitucional esse índice ligado ao PIB. Saúde e educação, né? É o mesmo índice. Só que os países, assim, se for pegar o que mais investe em educação, é 7%. Esse plano está trazendo uma medida que a gente vai ter que investir 10% do PIB em educação. Com quais objetivos e com quais metas? O problema, eu acredito que ali, são definir objetivos claros, com metas claras e avaliações constantes para que a gente possa medir ao longo do tempo. A gente está saindo de um Plano Nacional de Educação anterior. Esse plano sequer foi analisado. O que a gente fez de certo, de errado, por que a gente não cumpriu as metas? Existe um plano de educação vigente. Como é que são as propostas de mudanças que estão dentro dessa... As propostas de mudanças é a gente trazer isso desenhado com essas justificativas, o porquê estamos querendo esse objetivo, quais são as metas necessárias para atingir, em quanto tempo e qual o nível de financiamento necessário. Então, não é só dinheiro. A gente acredita que é ligar valorização desse professor, dessa escola e também recursos financeiros ao desempenho ligado à aprendizagem. O aluno aprendeu? Ótimo. O aluno não aprendeu, não foi efetivo qualquer real gasto. Hoje nós lidamos com mídias sociais, né? Qual a importância das mídias sociais? Nós trabalhamos com várias mídias sociais. A De Olho no Material Escolar tem 4 pilares, né? Esse pilar que eu contei mais sobre essa nova lei, sobre o caminhar da educação, é o 4º pilar. Mas a gente tem o trabalho com as editoras, então a gente adentrou essas editoras para modificar esse material e ligá-lo à ciência. Então, a gente trouxe para dentro das editoras Instituto de Isotecnia, a Embrapa, a IAC e toda a academia, Esperagro, Unicamp, FGV. Olha, isso aqui está disponível para vocês. A gente quer que vocês construam, os conteudistas construam os materiais através dessas fontes que são as fontes que são públicas, elas são atualizadas, né? Elas fizeram parte do desenvolvimento do país. Esses centros de pesquisa. Então, esse é o primeiro, a gente faz palestras, já gravamos videoaulas. Então, temos um trabalho muito bonito aí feito com as editoras e essa aproximação não foi fácil no início, mas hoje em dia ela é bastante consistente. A gente tem uma demanda grande. O segundo é a agroteca, que esses conteudistas falavam, Letícia, você fala aqui para eu entrar no site do IBAMA ou do IBGE, tem um PDF de 52 páginas e eu não consigo, ele é técnico, eu não consigo transformar isso em linguagem educacional. Como eu vou fazer isso? A gente criou uma biblioteca virtual no nosso site, também endossada, a curadoria é da Exalc USP, e eles sobem material lá de diversos assuntos sobre o agro. Então, está sendo usado por professores, por alunos e também os conteudistas. E o terceiro é o Vivenciando a Prática. Porque, Sônia, nada mais impressionante e modificador do que a criança, o professor, né, todo o setor educacional vivenciar. Então, ele é feito hoje em dia no agro, mas a gente pode expandir para vários setores da economia brasileira. Ele consiste em trazer alunos, professores e todo esse pessoal da educação a campo. Então, nas feiras grandes, na agroindústria, nas próprias fazendas, lá ele consegue conversar com o funcionário, né? Ver se ele gosta de trabalhar lá, o que ele faz, como que está a segurança do trabalho naquele lugar. Ele entende sobre o que o agro tem a ver com a vida dele, essa conexão do campo com a cidade. Me fala um pouquinho de você. Como é que você decidiu trilhar esse caminho? Eu sou formada em administração de empresas e eu trabalhei no mercado financeiro durante 10 anos. E depois voltei para Barretos. Eu sou de Barretos, então fui criada perto da natureza, próxima ao agronegócio, a gente trabalha com isso. E eu voltei para Barretos quando eu casei. Então, fiquei mais 16 anos trabalhando nessa área e aí fui fazendo essa migração do agro para a educação. Então, teve alguma coisa que te impactou? Falou assim, gente, a educação não pode continuar assim?
teve um momento... A educação sempre foi o que eu dei muita importância na minha vida, na minha formação, que fez a diferença na minha formação, e eu tenho 3 filhos. Então, de 9, 12 e 14 anos. Quando a mais velha tinha 10, que era no meio da pandemia, ela estava estudando lá com material didático, do qual eu já tinha visto essa distância, a gente já estava trabalhando com a escola. A gente, que eu digo, são um grupo de pais mesmos, que estão atentos à educação. E já tínhamos entrado em contato com a editora, isso antes de formar de olho. Ela veio com uma tarefa. Ela falou, mamãe, você pode mandar essa tarefa para minha professora? E na hora que eu vi, era falando, era uma redação que ela escrevia. Eu sou uma criança de 14 anos, toda a minha cultura foi destruída pelos produtores rurais, eu sou uma indígena, e por conta das dificuldades trazidas, genocídio, suicídio, 500 palavras com ídio, trazidas pelos produtores rurais, meus pais se mataram e eu vivo sozinha desde os meus 10 anos. E aquilo, assim, doeu no meu estômago. Eu falei, mas como assim? Que redação é essa? De onde você tirou isso? E na hora que a gente foi pesquisar, era uma proposição de sala de aula. Ela tinha que usar 10 palavras dessas piores existentes. E nesse caminhar, né, eu falo, existem muitos desafios dentro do agronegócio. Essas crianças vão nos ajudar, elas vão ser os futuros profissionais que vão nos ajudar a resolver esses desafios. Mas qual é trazer isso sem os dados reais, né? Para que trazer isso para uma criança, uma reflexão de 10 anos de idade? É assim que ela vai respeitar o próximo? O agronegócio é muito importante para o Brasil. É o que hoje está carregando o país nas costas. Por que o agronegócio acabou sendo tão atacado? Eu não sei de que momento partiu, o que vem antes, né? O ovo ou a galinha ali. Só que o que a gente fala, né? O agro se comunica mal. E eu tenho falado, não adianta o agro se comunicar... Porque são pessoas individuais, cada um no seu pedaço de terra, um não conversa com o outro. Pode ser, estão dentro da porteira e aí nunca... Pensar porteira que a gente vende uma commodity, então a gente não necessariamente... Se eu produzir uma soja melhor e eu vou fazer propaganda dessa soja, eu vou vender ela num custo diferente, né? Porque a minha soja é do vizinho, são as mesmas. Então, é um setor que colabora muito, coopera muito entre si, mas tem feito um trabalho brilhante para dentro da porteira. Os índices mostram isso, a ciência mostra isso, e essa evolução aconteceu nos últimos 50 anos. E fala-se que o agro se comunica mal, talvez porque não tenha que vender ele de forma diferente a sua commodity, alguma coisa assim, ou porque está muito centrado no colher, plantar, não tem dia, tem que ter uma disciplina absurda, uma resiliência que é imperiosa, né? Impressionante, porque a gente tem uma fábrica a céu aberto. A gente pode fazer a propaganda que for. Se a gente não mudar o que as crianças estão estudando, nós vamos ter uma nova geração dos 7 aos 17 anos aprendendo sem os dados científicos. Ou seja, longe da realidade do país. E ele não vai estar pronto para poder entrar nesse mercado. Então, por isso, Vivenciando a Prática traz essa gama de profissões, o que evoluiu. Gente, inteligência artificial, na AgriShow tinha carro voador, tinha motor que funciona com qualquer tipo de combustível, daqueles que nem homologados estão ainda. Robôs movidos a energia solar, drones que fazem qualquer tipo de aplicação, assim, efetiva só naquela planta pelo tamanho dela. Então, a gente não tem como ignorar toda a inteligência artificial entrando, toda essa tecnologia que entrou através do agro, é o setor mais evoluído em relação a isso. E fora a colaboração com economia, né, e tudo mais. Mas é uma vocação brasileira, né? Queria que você deixasse um recado sobre educação. O meu recado aqui, ele vai principalmente assim, a educação, ela tem que estar no radar de todos, né? Invistam assim nas suas casas, setores produtivos abram as suas portas para o setor educacional. Em relação aos parlamentares, fiquem atentos a essa pauta, porque a gente transformando a educação brasileira, muita coisa que vem sendo discutido, desgastes, polarização, isso termina, porque a gente tem uma população mais digna, mais profissional, mais apta a produzir e a defender a sua própria vida. Então, coloque a educação em primeiro lugar nesse país, porque tem jeito, há esperança, dá para fazer. Existem moldes que fizeram isso em outros países e não demora tanto tempo.
O que a gente não pode fazer é chegar daqui 10 anos e chorar mais uma vez que a gente não conseguiu implementar. E esse é um ano importantíssimo para a educação. Então, que essa luz seja trazida, né, para todos os brasileiros e a gente possa fazer essa grande modificação. E conheçam também a De Olho no Material Escolar, nas nossas redes, nos nossos sites, entrem em contato, se associem, porque a gente gosta de trabalhar junto com o país inteiro para fazer essa modificação. Letícia, muito obrigada por essa conversa. Quero vê-la outras vezes aqui com a gente, já com um avanço nesse sentido, no plano educacional. Há esperança, mas só há esperança se todo mundo criar uma conscientização sobre a importância da educação. Obrigada. Muito obrigada, Sônia, por essa oportunidade. Um grande prazer estar aqui com você e conte conosco para o que precisarem aí. É muito importante a mídia também trazer esse assunto como pauta principal. Obrigada. Bom, gente, o programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até semana que vem, aqui na Band News.